Trazer uma mensagem para você hoje aqui. Abra a sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 13. O tema dessa palavra de hoje é um coração igual ao teu. Por que o teu está em maiúsculo lá? É um coração igual ao meu? É um coração igual ao coração de Jesus. Tá bom? Então, para a gente ter um coração igual ao coração do Senhor Jesus. Amém? Conseguiram achar lá? Marcos, capítulo 10. Vou ler na NVI aqui, tá bom? Então diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou o quê? Indignado. E lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não os impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Amém? Feche os olhos, vamos orar? Pai, está aqui a sua palavra. Fala conosco nesta noite. Que esta palavra possa penetrar profundo no coração de cada pessoa aqui, Pai. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Jesus está ensinando uma lição a nós aqui, bem importante, né? As pessoas, elas traziam as crianças até Jesus para que Jesus abençoasse as crianças, né? Nós estivemos lá, eu fui na sexta-feira. Meu Deus, desceu um dilúvio aqui, né? Até acabou com aquela cidade no interior do Paraná, meu Deus. Vamos orar por aquele povo lá de Bocaiúva do Sul. É Bocaiúva? Não, Rio Bonito do Sul, né? Uma coisa assim, lá perto de Francisco Beltrão, conheço aquela região. Mas nós saímos daqui, já começou muita trovoada, e a gente foi muito devagar. Graças a Deus, 2 motoristas de ônibus bem bons, 40 por hora eles foram, a gente foi atrás com a caminhonete, chegamos lá em segurança, mais um dilúvio naquele lugar, né? As crianças chegaram lá, tudo tranquilo, acomodou, né? Nós tomamos um banho de chuva lá, porque descarregar todas as malas, mas foi uma festa. Fomos até 1h da manhã descarregando tudo aquilo, foi uma benção. E o que o Senhor fez naquele lugar lá? E aí eu falei assim, né, para a pastora, eu falei assim, tem que trazer uma palavra sobre as crianças, para a igreja, para você que está aqui hoje, e também nas demais igrejas da Aliança, nos núcleos, também está sendo pregada a mesma palavra lá. E a lição aqui que o Senhor nos ensina, é que para a gente receber o reino de Deus, primeiro eu preciso, Jesus fala assim, em receber, nós precisamos entender o que estamos fazendo. Quando Jesus falou ali, né, que deixem vir a minhas crianças, né, e ele diz ali, ó, no verso 15, diz assim: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, eu primeiro preciso receber o reino de Deus aqui dentro. Eu preciso receber. E se eu não recebo, eu não entro. Você já viu como que são as crianças? As crianças, elas discutem, elas brigam, né, e tal, porque cada um tem um tipo de gênio, né? Tem uns que são mais geniosos do que o outro e tal. Tem umas que já têm liderança, já querem mandar. Tem outros que já são mais passivos. Mas aí eles começam a se dar umas faíscas aqui e ali. E aí, quando acontece isso,
eles acabam discutindo, por causa talvez de um brinquedo, esse aqui é meu, aquele lá é dele, não sei o que e tal, daqui a pouco sai um tapa ali, alguma coisa e tal, aí eles ficam bravos lá e tal, daqui a pouco já volta de novo, parece que não aconteceu nada, está tudo certo. Sabe o que é isso? É que eles são crianças. E a gente, quando é adulto, a gente não leva desaforo para casa, né? E aí, se batem na gente, a gente quer bater já de uma vez, no outro. Por isso que Jesus está falando aqui, para a gente entrar no reino, eu preciso ter esse coração. Coração da criança. E Jesus, então, vai nos ensinar hoje que, para que eu entre nesse reino dele, eu preciso ter um coração humilde. Eu preciso ser humilde como uma criança é humilde. Eu não posso ser uma pessoa prepotente. E essa parte que nós, quando vamos crescendo, muitas vezes a gente vai se fechando. Mas olha, então, essa abordagem que Jesus, então, vai trazer aqui para nós, nessa noite. Uma outra abordagem é o seguinte, é que a ignorância dos discípulos, veja o que está escrito ali, no versículo 13, diz assim, alguns traziam as crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos, o quê? Repreendiam essas pessoas. Não traga as crianças aqui. Não traga as crianças aqui para Jesus abençoar. Por que que essas coisas aconteceram e esses homens tentavam impedir de se achegar as crianças até Jesus? A gente precisa compreender que a cultura da época era uma cultura assim, que as crianças, elas não tinham valor para os adultos. E até hoje. Tem muita gente que acha que criança é um estorvo, que é um problema. Então, criança não é um problema, amém, gente? Criança não é estorvo, porque um dia, você que é adulto aqui, você foi criança. E só você sabe o que você passou. Então, a cultura da época era o seguinte, que a criança dava muito trabalho e que a criança só serviria para alguma coisa, por isso que naquela época eles tinham vários filhos, 5, 6, 8, 10, 12, porque criança era braço na casa, criança era trabalho, era pessoa que iria plantar, que iria colher. Naquela época lá, a criança, depois que crescesse, né, ela se tornaria um adulto, era o braço da casa. Se eles tinham uma cultura de agricultura, eles então iriam plantar, iriam colher. Se lá naquela família eles criavam os animais, tinham rebanhos, se era de gado ou de ovelha, eles iam ser pastores de ovelhas, e eles iam cuidar dos animais, iam tratar os animais, iam levar para o pasto lá. Então, naquela época lá, a criança era um estorvo, dava trabalho, porque criança, gente, dá trabalho, não dá trabalho? Vocês que são os jovens aí, se vocês colocarem criança no mundo, vocês vão ter que cuidar primeiro, amar os seus filhos. Vocês vão ter que gastar tempo com eles. Porque hoje não se põe criança no mundo e depois se entrega um celular para elas, que muitas vezes a gente vê aqui na igreja, que tem criança aí, ó, no banco aqui, já com o celular na mão. Porque vocês deram o celular para eles, porque eles são uns estorvos na sua vida. Nossa, pastor, podia pegar menos pesado? Não posso pegar menos pesado, não. Não posso. Porque você pôs filho no mundo, agora você crie. E agora você eduque, agora você gaste tempo com eles. Agora não é para colégios educar seu filho, quem educa são os pais, quem ensina são os pais, quem abraça são os pais,
Quem ama são os pais. São os pais. São vocês. E quando a gente olha para isso aqui, a gente vê que eles então repreendiam. Sai para lá, filho do Satanás. Sai para lá, filho do diabo. Sai para lá, meu Deus, é a encarnação de não sei o quê. Sabe, gente, essas palavras são duras e estão entrando no coraçãozinho dos filhos. E entraram talvez no seu coração quando você era criança. E hoje, então, quando a gente olha para tudo isso, essas coisas acabam, deixa marcadinho aqui, essas coisas acabam criando traumas profundos. Salomão escreveu lá em Provérbios 18, 21, vamos ver o que está escrito lá, Provérbios 18, 21, diz assim: a língua tem o poder de vida e morte. Quem ama comerá do seu fruto. O que é a língua? É a palavra que você fala. É a palavra que você fala sobre o seu filho. Né? É a palavra. Por isso, quando você for falar alguma coisa, mesmo que você está irritado, eu me lembro da pastora Rita, ela dizia assim, que a mãe dela, quando estava brava com ela, dizia assim, seu cristão, como se cristão fosse uma maldição. E ela virou um cristão mesmo. Seu cristão. Claro que a dona Nina lá, minha sogra, falava outras palavras lá. Mas ela chamava de cristão como se fosse uma maldição, mas não, sem saber ela estava abençoando. Então, se for para você estar bravo com o seu filho, fala lá, seu cristão. Amém, você está abençoando ele. O problema é que na hora da raiva você não fala essas coisas, você fala outras coisas. Você amaldiçoa seu filho. E aquilo tem um poder sobre a vida dele, porque o inimigo está ali do lado, só esperando, para também tentar te irritar com mais coisas que ele vai fazer e vai irritar você. E vai te tirar tão do sério que muitos pais espancam os filhos, machucam os filhos. Mas o pior não é a correção ou a disciplina no corpo, mas as marcas que trazem e que ficam lá dentro da sua alma. Essas coisas vão penetrando fundo lá na alma desta criança. E quando ele se torna um adulto, aí ele chega aqui na igreja totalmente machucado. Pessoas que chegaram e que chegam na igreja, né? Igreja eu vejo como um hospital, mas eu vejo como um grande exército, né? Um quartel-general também. Mas em algum momento a igreja é um hospital, que você chega aqui e precisa ser curado de algumas coisas. E o Senhor quer tratar com você. E talvez as coisas que você viveu lá na sua infância, acabou trazendo traumas profundos. Nós estávamos lá, a pastora estava comentando comigo, né? De um menino. E que quando alguns amiguinhos lá, eles são juniores, né, já estão servindo a Deus, uma benção, né, eles ficaram servindo a Deus já, servindo os menorzinhos. Então, tem uma turminha de junior lá, que no dia 28 vai ser o dele, que a gente chama de teens aqui, né, para ficar mais fácil. E aí, ele então, muitos servos, esses teens que estão lá, muitos servos, eles ficaram lá até 2 horas da manhã, né, orando lá com a pastora, lá no templo. E aí a pastora veio me falar que tem um menino lá, que qualquer coisa que fala para ele, ele é um grande servo, ora muito, uma benção e tal, mas talvez os amiguinhos fazendo aquele bullying, né, nele lá, aí ele fica deprimido, qualquer coisa ele fica para baixo. Sabe o que é isso? São marcas profundas que os pais fizeram na alma daquela criança. E aí qualquer coisa que fala, ele fica desanimado. Talvez seja você que está aqui hoje.
Talvez você que está aqui hoje seja essa pessoa, que qualquer coisa você fica desanimado, você pega uma coisa para fazer e você talvez muda de emprego, começa bem, chega no meio daquele processo do trabalho, alguma pessoa já diz uma palavra para você, te desanima, você não fica mais ali, já vai para outro lugar. Sabe, gente, quando a gente olha para essas coisas, quando a gente olha para esta pessoa que não consegue se firmar em lugar nenhum, são marcas profundas que os pais ou os tutores deixaram na vida desta criança. E ele se tornou um adulto, e talvez seja você que está aqui hoje. E você não consegue administrar a sua vida. Você não consegue deslanchar na sua vida, tudo que você pega, você começa, mas não termina. E quando a gente olha para essa passagem aqui, a gente vê assim, que traziam as crianças para Jesus, para que ele tocasse, mas as pessoas repreendiam não só aquelas pessoas, mas as crianças também. E quando a gente vê assim, que a pessoa chega num lugar como esse, que é, talvez ela já chega e vai para uma UTI. Gente, UTI tem um prazo para você ficar lá. Depois que você passou por aquele período ali, de usar talvez medicamentos fortes, que a pessoa precisa ser tratada lá dentro dela. E o medicamento forte aqui na igreja não é antibiótico, é a palavra de Deus. E ela vai entrando em você. E você aí vai entendendo a sua identidade, ou seja, a nova identidade em Cristo. Você começa a saber quem você é em Deus. E não importa mais o que as pessoas falam a seu respeito, importa o que Deus sabe e fala a teu respeito a partir de agora. Você não é mais motivado por uma palavra de alguém lá de fora, você agora é motivado pela palavra de Deus a cada dia na sua vida. O problema é que pessoas precisam ser motivadas com palavras dos homens. E nem sempre os homens vão te dar palavras. Porque muitas vezes os homens, quando falam homens e mulheres, pessoas no seu trabalho e tal, vão te dar palavras desmotivadoras. E isso não pode desmotivar o cristão. Então, quando a gente olha aqui, por que pessoas não conseguem receber um abraço? São pessoas que talvez foram machucadas, ou foram tocadas, ou talvez foram até abusadas, quando eram crianças. E hoje se tornaram e se fecharam como uma casca de tartaruga, ninguém toca. E quando tocam em vocês, ou nesta pessoa, perdão, melhor falando, quando toca nessa pessoa, o que ela faz para se proteger? Ela ataca. Ela ataca o outro, talvez até com palavras duras. Então, quando a gente olha para essa cena, a gente não vê só agora uma criança que se tornou agora um adulto. Mas lá dentro tem coisas que foram mal resolvidas quando eram crianças. E a pessoa se tornou um adulto. Mas existem coisas profundas lá dentro, que se você não deixar Deus curar, você não para em lugar nenhum, você não recebe um abraço, você não recebe um toque, a pessoa se torna uma pessoa cascuda. Ela coloca um casco ali de tartaruga e ninguém encosta nela. Então, o Senhor agora quer curar essas feridas. Quer curar essas feridas. Olha o que está escrito lá em Provérbios 13:3. Diz assim: quem guarda a sua boca preserva a sua própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Tem outra versão que diz, acho que é a A21, coloca para mim, a A21. Vamos ver lá. O que controla a sua boca preserva a sua vida, mas o que fala demais traz sobre si ruína.
Eu acho que a ara ou aquela corrigida. Corrigida, vamos ver a corrigida. A revista corrigida, eu acho que vai ter, tem problema, a pessoa vai ter problemas na sua vida. Isso, também aí, ó. O que guarda a sua boca, preserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Então, sabe, o que acontece quando a pessoa quer se defender, quer falar, abre demais a boca? É Deus que te defende, amém? Você não precisa se defender, você não precisa ficar dando desculpa sobre sua vida. O Senhor sabe tudo a seu respeito. Não queira se justificar para as outras pessoas. Quando a gente olha aqui, por que eu estou falando isso aqui? Porque muitas vezes os pais ou os tutores chamaram aquela pessoa de uma maneira como se fosse jogar para baixo, jogando para baixo. Então, a pessoa ela vai carregando essas profundas feridas. E quando a pessoa escuta uma palavra que ela escutou lá na infância, do pai e da mãe, e ela escuta agora quando é adulto, aquilo parece que ecoa lá dentro da alma dela, e ela vai para baixo de novo. Ela estava se levantando e vai para baixo. Estava se levantando e vai para baixo. E uma das coisas que paralisam as pessoas nos dias de hoje é o medo. A pessoa fica com medo de avançar. Medo de avançar. Olha Mateus 14, 26, vamos ver o que está escrito lá. Mateus 14, verso 26, diz assim: quando viram andando sobre o lago, ou sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Sabe, quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados. Quando Deus ele está dando dando condições de você passar por algumas lutas e provas na sua vida, para você vencer o seu medo, vencer os traumas quando você era criança. Porque, gente, se você não avançar na sua vida, você não consegue deslanchar na vida espiritual e não consegue receber aquilo que Deus tem para você. Quem está entendendo o que Deus está falando hoje aqui? Porque essas coisas aconteceram talvez lá na sua infância, e agora, depois de adulto, elas estão se repetindo. E você precisa avançar nesse quesito do medo. Você precisa avançar, não ficar aterrorizado. Aconteceu um negócio, parece que acaba o mundo. A pessoa quer desistir de tudo. Alguns têm pedido até a morte. Não. O Senhor é que é o dono da sua vida. Tem um versículo que está em Lucas, que diz assim, que nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai sem que o Senhor permita a seu respeito. Ninguém pode tocar em você sem que Deus permita. Muitas vezes a pessoa não te toca, mas ela lança palavras sobre você e você tem absorvido aquilo e aquilo te traz um medo. Vença isso em nome de Jesus hoje. Você tem que vencer essas coisas. Você tem que vencer. Ó, está aqui, ó, colocou aqui. Olha só, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Nada. O Senhor, Ele está controlando muitas vezes as nossas vidas. Só que você tem uma responsabilidade com a sua fé. Você tem uma responsabilidade com a sua vida. Você não pode se abater pelas palavras que as pessoas disseram lá atrás e que hoje estão ecoando novamente. Então, os discípulos, eles tinham esse coração de pedra. Por isso que eles não deixavam, né, as crianças se achegarem até Jesus. Eles eram dominados pela cultura da época. Olha o que está escrito lá
Isso, em Mateus 1. Olha aqui, Mateus capítulo 18, verso 1. Essa passagem é bem interessante. Olha só. Diz assim, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Por que eles estavam perguntando isso? Porque eles tinham uma cultura de egoístas, de querer ser mais que o outro. E o Senhor falou assim, que aquele que quer ser maior no reino de Deus, seja aquele que serve. Quem quer ser maior no reino de Deus, seja aquele que serve. Amém, gente? Entendeu agora? Vamos lá no verso 2. Chamando uma criança, colocou-o no meio deles. E disse, em verdade lhe digo que a não ser que vocês mudem e se tornem como o quê? Crianças. Jamais entrarão no reino de Deus, o reino dos céus. Então, eu preciso mudar aqui dentro algumas coisas. Gente, não quer dizer que você não vai ter entendimento da sua vida, agora você é adulto. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que aquilo que machucou você lá no passado, não pode machucar mais hoje. Vamos lá, até o verso 6. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é maior no reino dos céus. Está entendendo? A humildade tem que estar dentro da gente. A gente não pode ser prepotente, não pode ser orgulhoso, isso aí faz parte do seu passado, amém? Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Você viu? Quando chegar uma criança para te abraçar ali, ou falar algumas coisas, você tem que dar atenção. A gente fez um curso, o pastor Marcos Capistrano, no ano que vem, vai estar ministrando aqui. Que é um curso de educação de filhos lá. Mas a gente fez esse curso lá atrás, quando nossos filhos eram crianças. Hoje eu sou avô. E uma das coisas que a gente aprendeu é que quando o filho vem, primeiro ele precisa ter educação, não pode se meter na conversa dos adultos. Amém, gente? Tem até uns juniores aqui que eu estou falando, eles vêm e atravessam no meio assim. Isso é falta de educação, os pais não deram. Você criança que está aqui, ou junior, não pode atravessar a conversa do adulto. Como que você então aborda o adulto? A mão tem que vir aqui, ó. Vem aqui, filha. Vem aqui você. Vem aqui. O pastor vai fazer você passar vergonha. Não. Vem aqui. Você vai falar com o pastor. Vai falar o meu nome, Maurício. Tá. Aí eu não dou nem bola. Mas você vai fazer o seguinte, você vai botar a mão aqui, ó. Quando você põe, eu estou lá conversando, tá, agora você pôs a mão, aí eu falo, depois eu atendo você, tá bom, filha? Depois eu atendo você, tá bom, filha? Tá bom, tá, obrigado, só isso. Eu estou ensinando vocês. Como que vocês tratam os seus filhos? Não é a criança veio ali, atravessou, não, ela veio com educação. Ela queria falar comigo, ela põe a mão aqui, é o tempo da interrupção, esse é o nome. Mas quando chega a criança falando com você, você sai para lá, bicho. Mas, não, você não vai falar mais isso, não. Não vai nem palavrão vai sair mais, amém? Em nome de Jesus. Está amarrado. Aí você colocou a mão aqui, aí você... só um minutinho, daqui a pouco o pai atende você, tá bom, filha? São pequenos detalhes que você evita confusões dentro da sua casa. Porque você não aprendeu, então você vai aprender. Tem muito mais do que isso, vamos ver lá. Olha só. Volta lá no outro versículo. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Está entendendo? Todo mundo tem que ter educação. Você tem que ensinar. Ter filho, tem que gastar tempo. Gasta tempo.
não é terceirizar para a avó, para a escola, para tempo integral na escola. Não, nada disso. Final de semana, pega a bola, vai jogar com seu filho no parque. Entende? Vamos lá. Jesus está ensinando aqui. Mas se alguém induzir a pecar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Meu Deus, isso aqui é forte. O tanto é que Jesus ama os pequeninos, as crianças. Gente, eu sei que você, muitas vezes, depois de adulto, está replicando o que você viveu na sua infância. Uma infância de abuso dos pais, de autoridade, de espancamento, tantas coisas. Que você agora se tornou um adulto, talvez está replicando isso lá. Mas Jesus tem que vir e entrar em nós. E aí quando o Senhor entra na nossa vida, o seu passado se tornou passado, amém? Para você viver uma nova vida agora. Então, quando a gente vê essas passagens aqui, né, a gente vê assim, que os discípulos, eles tinham um coração de pedra e não deixavam as crianças chegar. Mas Jesus ensinou também novamente. E aí, eu até anotei aqui, fazer sem entender é multiplicar a ignorância. Muitas vezes a pessoa está fazendo de novo o que os pais fizeram com ela, com os seus filhos. Isso está multiplicando uma ignorância que você passou por isso. E eu não posso mais ser assim, amém, gente? Então, eu queria deixar aqui, né, 2 Timóteo 1,7, que o Senhor não nos deu espírito de covardia. Olha só, pois Deus não nos deu espírito de quê? De covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Você tem que se dominar. Quando você estiver no momento de ir ali, você vai ter que contar até 10 com os seus filhos, porque você não pode replicar o que aconteceu com você lá no passado. Você não pode. O Senhor quer transformar a nossa vida agora como adulto. E Ele quer mudar a gente. Ele quer nos mudar, nos transformar. Por isso eu preciso encarar a vida. Eu não posso ser um covarde. Eu não posso voltar atrás. Eu preciso ter coragem para encarar os problemas, para viver uma vida em Deus. Por isso o Senhor não nos deu, olha lá, não, ainda, calma, estão acelerados lá agora, volta lá. Pois Deus não nos deu o espírito de quê? Covardia. Você não é um covarde, amém? Você é um guerreiro do Senhor, mas de poder, de amor, domínio próprio. Você se domina. Você se domina. E aí sim, quando o Senhor quer mudar dentro de nós, e o Senhor quer transformar aqui dentro. Como que é isso, pastor? O Senhor quer trocar o seu coração nessa noite, e Ele vai trocar o seu coração nessa noite. Vai te dar um novo coração. Agora sim. É Isa que está lá, né? Isa é acelerado. Eu lhes darei um coração o quê? Novo. Um coração novo. E porém um espírito novo no interior de vocês. Quem quer receber esse espírito novo aqui? E esse coração novo? É isso que Deus quer, né? Trarei de vocês o coração, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Por que coração de carne? A gente não tem já um coração de carne? Mas com o tempo, com os abusos, com os bullying, né? Hoje é uma palavra mais moderna aí, bullying. A pessoa vai deixando o coração virar um coração de pedra. E aí a gente precisa entender por que esse coração ficou um coração de pedra. A gente precisa voltar lá em Marcos 10, 13.
que as pessoas traziam e eles repreendiam, porque o coração deles estava de pedra. Olha lá, né? Alguns traziam as crianças para Jesus tocar nelas, mas os discípulos repreendiam. Repreendiam. Vai lá para o próximo versículo. E diz assim, mas Jesus ficou o quê? Indignado. Se tem uma coisa que Jesus fica indignado, é a ignorância dos pais com os filhos. O próximo lá, versículo. Assim, em verdade, quem não receber o reino de Deus, eu preciso receber primeiro. O coração precisa mudar. Precisa transformar o nosso coração. Porque daí, se o meu coração saiu o coração de pedra, como está lá em Ezequiel, né? Aí o coração agora é um coração de carne, sensível à voz de Deus. Amém, gente? Você entendeu? Que você precisa ter esse coração de carne sensível, como uma criança. E aí ele diz assim, receber o reino de Deus como uma criança. E se a pessoa não recebe o reino de Deus, ela não entra no reino. Quem entendeu o que o Senhor quis dizer hoje aqui? Glória a Deus. Então, eu escrevi uma frase, que inclusive está lá no meu Instagram, que diz assim, quando um adulto se rebela contra uma autoridade, é uma alma gritando a ausência de um pai. Você entendeu? Você entendeu que muitas vezes a figura do pastor, a figura de uma autoridade sobre muitas vezes você. Talvez o guarda de trânsito é uma autoridade, né? O policial é uma autoridade. O juiz é uma autoridade. Você vê que o juiz hoje no Brasil está uma desgraceira. Mas, olha só que interessante. Quando um adulto se rebela contra uma autoridade, é uma alma gritando a ausência de um pai. Talvez seu pai fez falta. Fez muita falta. Você não teve pai, né? Claro que você teve, porque você está aqui. Mas, como eu perdi meu pai com 10 anos de idade, fez muita falta. Fez falta na adolescência. Só quando eu cheguei nos 28 anos de idade que eu entendi que Deus era o meu pai. Que eu entreguei minha vida para Ele com 28 anos de idade. E depois, no ano 2014, que a gente teve também aqui na igreja, o discipulado, e que eu acabei tendo um discipulador que era a figura de um pai para mim, que eu precisei também entender e aceitar isso, essa pessoa, como uma figura paterna sobre a minha vida. Por isso que muitas vezes as pessoas se rebelam contra uma autoridade, seja eclesiástica ou seja uma pessoa lá no mundo secular. Sabe o que é isso? É isso que está escrito na palavra. A pessoa depois se torna um adulto, coração de pedra, não compreende as coisas de Deus, não consegue vencer, sempre está doente da alma, sempre ferido, ninguém pode falar nada. Sempre aquela pessoa, aquela autocomiseração, sempre se fazendo de vítima. E o Senhor quer que você avance, quer que você cresça na vida espiritual, que você seja um instrumento, uma ferramenta de cura na vida das pessoas também. Você entendeu isso hoje? Então fique de